os períodos orbitais dos planetas, o fluxo e refluxo das marés, a aceleração de um corpo que cai. Todos esses fenômenos são consequências da força da gravidade. Eles inspiraram o trabalho de cientistas de Kepler a Einstein. Bem, estamos quase no fim de nossa história. Hoje precisamos deixar mais claro certas coisas. A primeira é a terceira lei de Kepler. Chegaremos ao fim do problema de Kepler. Depois das marés, Galileu tinha uma teoria das marés, que considerava o grande feito da sua carreira, pois ela provava que Copérnico tinha razão. Mas Galileu estava totalmente errado. Hoje explicaremos como as marés realmente funcionam. Finalmente, retornaremos à primeira coisa sobre que falamos, a lei da queda dos corpos. A gravidade aplica uma força diferente a cada corpo, de maneira que todos caem com a mesma aceleração. Albert Einstein achava que deveria haver uma profunda razão para isso. Na busca dessa razão, ele descobriu nada menos que uma nova teoria do universo. É sobre isso que vamos falar hoje. E é bom começar logo. Galileu Galilei era um matemático, autor de um livro popular que lhe trouxe sérios problemas. Cerca de 250 anos mais tarde, Charles Lutwidge Dodgson, outro matemático, escreveu outro livro também muito popular. A matemática de Dodgson era tão respeitável quanto a era vitoriana em que foi publicado, e quase tão esquecido. Mesmo assim, como Galileu, ele pode ser lembrado para sempre, mas apenas pelo nome artístico que adotou, Lewis Carroll. E assim mesmo, só enquanto as crianças souberam apreciar a sabedoria da pura tolice. Chegou a hora, disse a moça, para falar sem timidez de lacres, sapatos, navios, de repolhos e de reis. Porque o mar ferve tanto, ou se os porcos têm asas, talvez. Lewis Carroll escreveu através do espelho para uma menina chamada Alice. Ele poderia ter tido em mente a situação de Galileu. Como Galileu usava a lógica em questões religiosas, ele podia muito bem ter debatido com o chapeleiro maluco. A fé e a ciência jamais foram coisas idênticas. Isso explica porque quando os estudiosos da igreja olharam através do telescópio de Galileu, olharam de má vontade. Na persistente defesa de Copérnico por Galileu, viram o que parecia ser uma heresia. É claro que essa séria acusação não tem qualquer relação com a fantasia da morsa em relação aos porcos terem asas, mas tinha alguma coisa a ver com o fato de águas fervendo terem o fenômeno de marés. Para Galileu, as marés eram mais do que o fluxo e refluxo dos oceanos. Era uma evidência de que a Terra realmente se move. As marés existem em virtude do movimento da Terra em redor do Sol, dizia ele, e trabalhou numa teoria de como exatamente as marés ocorrem. Galileu considerava a sua teoria das marés o ponto alto de sua carreira. Se ele estivesse certo, haveria uma maré alta diariamente ao meio-dia. A triste verdade é que a teoria das marés de Galileu era totalmente equivocada. As marés sobem e descem. Mas como qualquer pessoa pode verificar com um mínimo de observação, isso acontece 2 vezes por dia. Para compreender as marés, vale a pena olhar bem. No sistema Terra-Lua, ambas giram em torno de um centro de massa comum. Esse ponto encontra-se de fato dentro da Terra, a mais ou menos 3/4 da distância do centro da Terra à sua superfície. O movimento oscilatório da Terra é uma órbita kepleriana do centro da Terra em redor do centro da massa do sistema Terra-Lua. Mas só o centro da Terra se encontra exatamente na órbita correta. No lado mais próximo da Lua, a gravidade da Lua é muito forte. A água é atraída na direção da Lua e se eleva. No lado oposto, a gravidade da Lua é muito fraca para manter a água em seu lugar. Também nesse caso, a água sobe tentando escapar.
Ao mesmo tempo em que oscila em torno do centro da massa Terra-Lua, a Terra também gira sobre seu eixo. À medida em que a Terra gira, passa sob essas protuberâncias. Nesses locais onde a Terra em rotação passa sob a água em elevação, ocorrem as marés altas. Nos pontos intermediários ocorrem as marés baixas. 2 marés altas e 2 marés baixas todos os dias. E diariamente o Sol também desempenha um papel importante no drama das marés. Como a gravidade do Sol também atinge a Terra, ele também presta sua contribuição. Apesar de o Sol ser bem maior que a Lua, seu efeito corresponde à metade do efeito da Lua, pois ele está muito mais distante da Terra. Na Lua cheia e na Lua nova, a Terra, o Sol e a Lua ficam alinhados. Os efeitos do Sol e da Lua sobre as marés reforçam uns aos outros, criando as maiores marés altas e as menores marés baixas. Altas e baixas, as marés sobem e descem, porque a Terra se move. Ao elaborar sua teoria, Galileu não estava errado em erguer sua pena em defesa de Copérnico. Foi uma batalha solitária, mas pelo menos em princípio ele não estava sozinho. Em 1618, 2 anos depois de Galileu ter recebido uma advertência da Igreja para deixar de ensinar suas ideias perigosas, Johannes Kepler publicou A Harmonia dos Mundos. Mais do que um argumento em favor de Copérnico, esse livro era a prova de Kepler que ele próprio não havia vivido uma mentira. Kepler tentou não apenas desvendar os segredos do universo. Ele tentou explicar todos eles em um livro que continha a síntese da geometria, da música e da astronomia. Nenhuma obra, desde a de Platão, pode se comparar à natureza ambiciosa da Harmonia dos Mundos de Kepler. Quando Newton examinou as ideias de Kepler, nelas encontrou tesouros matemáticos de valor inestimável. Talvez tenha sido monótono pesquisar músicas que não podiam ser ouvidas e fantasias de modelos planetários que não faziam o menor sentido. Mas como deve ter sido compensador descobrir as 3 leis de Kepler? De acordo com Newton, a primeira lei de Kepler dizia que as órbitas dos planetas são elipses. A segunda lei de Kepler afirmava que o raio vetor de um planeta varre áreas iguais em tempos iguais. E, finalmente, a terceira lei de Kepler. O quadrado do período de qualquer planeta é proporcional ao cubo do seu semi-eixo maior. Mas por quê? Integrando-se à segunda lei de Kepler ao longo de um período completo, vemos que o período do planeta é proporcional à área de sua órbita, mas também ou é inversamente proporcional ao momento angular dividido pela massa. Essa relação se aplica a muitos tipos de movimento. Por exemplo, ela seria verdadeira se o sistema solar girasse como um corpo sólido, com todos os planetas apresentando o mesmo período. Também seria verdadeira se os sistemas solares rodopiassem como um vórtice, com os planetas apresentando o mesmo momento angular dividido pela massa. O período de cada planeta seria proporcional ao quadrado do semi-eixo maior de sua órbita. Ela também é verdadeira no caso do real movimento do planeta.